Não é segredo que o GTA V já possui um sistema de clima bastante dinâmico. Durante uma sessão de gameplay você pode pegar dias ensolarados, tempestades, neblina e até neve no GTA Online durante o período de Natal. Mas ao que tudo indica, a Rockstar vai levar isso para um nível completamente diferente no GTA VI. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar por que existem vários indícios de que o clima pode influenciar diretamente na gameplay. Em primeiro lugar, precisamos lembrar de uma coisa. O GTA VI vai se passar em Vice City, uma cidade inspirada em Miami, no estado da Flórida. E se existe uma coisa que define a Flórida, além das praias, é o clima extremamente imprevisível. Em um momento o céu pode estar completamente limpo e em poucos minutos uma tempestade tropical pode transformar as ruas inteiras em rios. Sem contar que a região é frequentemente atingida por furacões, enchentes, ventos extremamente fortes e até marés de tempestade, que conseguem invadir áreas costeiras. E isso não vale apenas para Vice City. Já sabemos que o mapa também terá regiões como Leonida Keys, inspirada nas famosas Florida Keys, áreas pantanosas como Grass Rivers, além de regiões rurais e florestais. Cada uma dessas localidades possui características climáticas muito diferentes entre si. Imagina dirigir por Vice City durante uma chuva torrencial com visibilidade quase zero, ou estar explorando Leonida Keys e de repente o jogo emitir um alerta de emergência, avisando que uma inundação está se aproximando e que você precisa deixar a região imediatamente. Ou então um furacão mudando completamente a rotina da cidade, interditando estradas, derrubando árvores, provocando falta de energia e alterando até mesmo o comportamento dos NPCs. Considerando o nível de detalhe que a Rockstar está pretendendo entregar, não seria nenhuma surpresa se os eventos climáticos deixassem de ser apenas um efeito visual e passassem a impactar diretamente a forma como jogamos. E o mais interessante é que a própria Rockstar já parece ter deixado algumas pistas sobre isso. Em uma cena do segundo trailer, por exemplo, vemos o Jason consertando vazamentos no telhado da sua casa após uma forte chuva. Mas existe um detalhe que muita gente deixou passar nessa cena. A casa dele está construída sob palafitas, estruturas elevadas utilizadas justamente para proteger construções contra enchentes e marés altas. E esse tipo de construção é extremamente comum em diversas áreas da Florida Keys, onde o risco de alagamento faz parte da rotina dos moradores. Ou seja, a Rockstar não colocou esse detalhe por acaso, ela parece estar reproduzindo características reais da região, mostrando que enchentes e eventos climáticos podem fazer parte do cotidiano no mundo do GTA VI. Se esse nível de realismo realmente chegar ao jogo, podemos estar diante do sistema climático mais avançado que já vimos em um mundo aberto. Em outro momento do trailer 2, durante a cena em que o Carl Hampton manda tocarem os sinos em um bar quando ele está ao lado do Jason e da Lucia, existe um detalhe que passa despercebido pela maioria das pessoas também. Ao fundo, grudado na parede, vemos vários pedaços de madeira que parecem ser restos de alguma estrutura destruída. Mas o mais curioso é que nesses destroços é possível ler a inscrição Hurricane Rocks. Isso pode não ser apenas um objeto de cenário, muito pelo contrário. A Rockstar é conhecida por esconder informações importantes em pequenos detalhes do ambiente, então existe uma boa chance de que o Hurricane Roxy seja realmente o nome de um furacão que atingiu Leônida antes dos acontecimentos do jogo, ou até mesmo um evento que poderá acontecer durante a campanha. Se for esse o caso, significa que desastres naturais podem fazer parte da história do mundo, deixando marcas permanentes na cidade, modificando construções e até mesmo influenciando a vida dos moradores. Seria um nível de construção de mundo que nunca vimos na franquia GTA. Mas os indícios não param por aí. Do outro lado de Leônida, em uma das screenshots oficiais divulgada pela Rockstar, no Parque Nacional do Monte Calaga, também existe um detalhe muito interessante. Próximo à margem de um rio, podemos observar uma régua linemétrica, um equipamento utilizado para medir o nível de água e monitorar possíveis cheias. Na vida real, esse tipo de instrumento é instalado em locais onde existe o risco de enchentes ou onde é necessário acompanhar constantemente a variação do nível dos rios. E a pergunta é, por que a Rockstar faria questão de modelar um equipamento tão específico que a maioria dos jogadores nem sequer reconhecem? Pode ser apenas um elemento para aumentar o realismo, mas também pode indicar que os rios terão níveis variáveis ao longo do jogo, aumentando depois de forte chuva, transbordando em determinadas épocas ou até provocando inundações em algumas regiões do mapa. Se isso realmente acontecer, o clima deixaria de ser apenas um efeito visual e passaria a transformar o próprio mundo do GTA VI em tempo real, tornando cada sessão de gameplay diferente da anterior. E os detalhes continuam. Se olharmos para Ambrosia, por exemplo, em uma das screenshots divulgada pela Rockstar, podemos observar uma espécie de comporta na saída de um rio. Essas estruturas são utilizadas justamente para controlar o fluxo de água. Em situações normais, elas permanecem fechadas ou parcialmente abertas, mas quando o nível do rio sobe e existe o risco de enchentes, elas podem ser abertas para aliviar a pressão e reduzir o volume de água em determinadas regiões. Pode ser também apenas mais um detalhe para aumentar o realismo, ou pode ser mais uma evidência de que o nível da água realmente será dinâmico, fazendo com que os rios, lagos e áreas costeiras
mudem ao longo do tempo conforme as condições climáticas. No fim das contas, talvez nenhum desses detalhes isoladamente signifique muita coisa. Uma casa construída sobre palafitas, uma régua para medir o nível dos rios, uma comporta para controlar enchentes e destroços marcados com o nome de um furacão. Mas quando juntamos tudo isso, fica difícil acreditar que seja apenas coincidência. A Rockstar sempre foi conhecida por construir mundos vivos, onde cada detalhe existe por algum motivo. E no GTA 6, tudo indica que o clima não será apenas um efeito visual para deixar o jogo mais bonito. Ele pode se tornar um dos principais elementos da gameplay, transformando cidade, alterando paisagens e fazendo com que cada sessão de jogo seja completamente diferente da anterior. E se isso realmente acontecer, estaremos diante do sistema climático mais ambicioso já criado para um jogo de mundo aberto. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que teremos furacões, enchentes e eventos climáticos acontecendo em tempo real dentro do GTA 6? Ou acha que tudo isso não passa de detalhes para deixar o mapa mais realista? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler todos os comentários. E se você gosta desse tipo de análise, cheia de detalhes escondidos no GTA 6, já deixa o like e se inscreve porque ainda tem muito mais pistas nos trailers que quase ninguém percebeu. Nos vemos no próximo vídeo.